São 8 horas e 32 minutos. Vamos falar sobre um assunto polêmico agora, em despacho de bagagem de mão em aeronaves. Nós convidamos aqui para o programa o advogado Luiz Augusto Durso, que é um colaborador aqui da Rádio Bandeirantes, podemos dizer assim, sempre participa conosco, nos auxiliando em questões principalmente do direito digital, mas hoje está aqui para falar até de um caso pessoal, né? Eu percebi nas manifestações dele nesta semana nas redes sociais um certo incômodo com essa obrigatoriedade de despacho de bagagem de mão durante um voo. Ele está aqui para compartilhar o caso conosco e falar também para os ouvintes que viajam aí de avião qual é o direito que cada um dos clientes das companhias aéreas tem em relação a essa questão. Doutor Durso, seja bem-vindo, bom dia, compartilha com a gente aí a tua experiência e vamos explicar para o ouvinte aqui o que diz a legislação brasileira a respeito desse assunto. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís, bom dia a todos que nos acompanham. Queria agradecer à Rádio Bandeirantes pelo convite e pelo espaço em podermos debater um tema que é sensível e caro a muitos passageiros. O meu caso aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que depois das centenas de mensagens que eu recebi nas redes sociais, isso não é uma luta ou um debate só meu, é algo, primeiro, que é uma dúvida dos passageiros e segundo, que é realmente uma violação por parte de certas companhias aéreas. Rapidamente e resumidamente, Pedro, eu passei por um constrangimento. Você, muito gentil, disse que é um incômodo. Na verdade, ali eu postei uma denúncia, porque eu cheguei ao aeroporto para embarcar no último dia 5 e percebi que a funcionária da companhia aérea obrigava a todos, principalmente aqueles do grupo 4 e 5, né, na fila do embarque, a despacharem a mala. E vi por várias vezes o constrangimento de outros passageiros que diziam: poxa, estou com notebook, estou com itens frágeis, não me preparei para despachar a mala, e quando adquiri a passagem no site, falava que eu tinha direito a levar essa mala comigo no avião, porque eu não posso embarcar com ela. A justificativa da funcionária da empresa aérea era, primeiro, uma resolução da ANAC, a 400, que eu tive o cuidado de estudar profundamente, sobre ela falaremos, e também que a aeronave, em seu bagageiro superior, aquele junto dos passageiros, estaria lotado. As pessoas leigas, né, que não conhecem muitas vezes o próprio direito do consumidor, acabam despachando porque não tem muito argumentos. Ela sustenta, inclusive, essa resolução que poucos conhecem e extremamente subjetiva, mas muito clara quando diz que o despacho é obrigatório na forma de exceção. Só pode haver o despacho da mala de mão quando não há espaço na aeronave, quando a mala não preenche os requisitos de peso e tamanho, quando há algum item dentro dessa mala que não permite o embarque. Não era o caso dessas pessoas, muito menos o meu. E a minha indignação, Pedro, nas redes sociais foi que, depois de argumentar com essa funcionária que eu queria embarcar com a minha mala de mão, porque estava sem cadeado, com itens pessoais e frágeis, com eletrônicos, ela me deu duas opções: ou despachar ou não embarcar. Eu, então, despachei, e quando cheguei no avião, estava o bagageiro superior vazio. Haviam vários espaços. O que eu fiz? Fotografei tudo, filmei o atendimento bastante rude dessa funcionária e fiz essa denúncia para mostrar para os passageiros o que eles devem fazer numa situação dessa. Então explica direitinho para a gente, por favor, doutor Durso, num caso como esse, porque tem sido... O que aconteceu? As empresas aéreas passaram a cobrar por bagagem. Durante muito tempo no Brasil isso não era cobrado, certo? Passaram a cobrar. Hoje em dia, muito mais gente viaja só com a mala de mão, para não pagar o despacho da bagagem. Em alguns casos, olha, fica ali perto do valor da passagem. Se você comprou a passagem num valor bom, de promoção, é caro, é bem caro para despachar. E aí as companhias aéreas dizem que não tem espaço para todos, se o avião estiver lotado, para todos os passageiros colocarem a sua bagagem de mão ali naquele compartimento acima dos assentos. E normalmente obrigam aqueles que ou pagaram mais barato pela passagem ou que não são inscritos no programa de Milhas Plus, não sei o quê, Special, Light, esses nomes bonitos que existem, né? Eu nunca consegui entrar, por exemplo, com a preferência de colocar a bagagem em cima. Às vezes por sorte, mas também vira e mexe, tem que despachar. Aí elas dizem que isso tem que ser despachado. O que a gente tem que fazer se essa situação que aconteceu com o senhor se repetir? Thaís, você bem falou, né? Primeira dúvida é: será que isso está acontecendo, esse despacho compulsório, obrigatório, para forçar o passageiro a comprar, a aderir aos programas de fidelidade ou comprar uma categoria de embarque prioritário?
Porque, por exemplo, ao chegar ao aeroporto, logo vi ali uma irregularidade. Antes mesmo dos grupos preferenciais ou premiums embarcarem, e aí a funcionária poderá saber quantas malas de mão entraram no avião, já era anunciado, antes de começar o embarque, que o grupo 4 e o grupo 5 seria obrigado a despachar porque o avião estava bastante cheio. Mas e se essas pessoas que iriam embarcar não tivessem a mala de mão? Então já começa aí uma situação muito estranha que gera uma dúvida se não está acontecendo essa prática para começar a estimular o consumidor a gastar mais, a adquirir esses pacotes de fidelidade ou esses pacotes mais caros. Segunda coisa, ninguém quer despachar, Thaís e Pedro, porque a gente sabe o que acontece com as malas. Se eu soubesse e tivesse certeza que minha mala chegaria íntegra, que não houvesse o extravio, que não teria problema, todo mundo despacharia com muita tranquilidade. Mas as pessoas têm medo de despachar porque as malas muitas vezes são quebradas, extraviadas, o item é roubado e nós vimos várias vezes a imprensa denunciando casos em que há inclusão de droga nesta mala, troca de etiqueta, um caso dessa semana. O indivíduo teve troca de etiqueta, está com mandado de prisão fora do país porque a mala que chegou com a etiqueta dele tinha drogas. Então, pois não. É verdade, não, e é bom acrescentar nesse ponto que as pessoas não estão preparadas para o despacho. Quando você está preparado, você mete um cadeado lá na mala, você toma um cuidado maior. Mas ali na hora, quando você é obrigado a despachar sua mala, você não tem essa proteção, às vezes ali ninguém sai andando com um cadeado no bolso. Então a sua mala, ela pode ser aberta, né, nesses aeroportos, nessa situação corriqueira que a gente vê. Não tem uma garantia de proteção, um lacre não é colocado ali pela empresa, nada disso. E tem uma situação, já que o senhor compartilhou a sua, eu vou compartilhar a minha experiência recente, quando eu fui de férias agora para um lugar maravilhoso do Brasil, que eu recomendo a todos, que é João Pessoa, na Paraíba, que eu não conhecia. Lugar lindo, lindo, não perde nada aí para Caribe, um mar azul, verde, umas praias belíssimas, comida boa, gente boa para te atender. Já fiz a propaganda aqui de João Pessoa para contar a experiência negativa em relação ao despacho da mala. Como eu estava de férias, né, e eu não quis evoluir para essa situação aí de conflito como o Dr. Durso, que conhece muito melhor a legislação do que eu falei, não, vamos despachar a mala então, deixa despachar, lá a gente pega a mala lá no outro aeroporto, estamos de férias, vamos aproveitar. Só que na hora que ela me deu o comprovante da bagagem, tinha o nome de outra pessoa, não era o meu nome. Isso que ela perguntou qual era o meu assento. Aí eu falei, peraí. Falei, como é que eu posso... E depois se eu estou saindo do aeroporto lá, vem a polícia e diz o seguinte, o que o senhor está fazendo com essa mala aí que está no nome de outra pessoa? E a atendente diz que não, isso é natural. Fala, acontece, isso aí não tem problema nenhum. Como não tem problema nenhum? A minha mala tá com o nome de outro passageiro que eu nem sei quem é. Se fosse alguém da minha família ainda, olha, vamos reunir aqui, o senhor tá aí em 4 pessoas, vamos colocar todas as suas bagagens no seu nome. Tudo bem, até vá, não tem problema. Agora, no nome de um terceiro, isso me parece ainda mais grave, viu, doutor? E é interessante o seu relato, Pedro, porque eu passei pela mesma situação. Quando eu desembarquei, tirei a etiqueta e estava em nome de um tal de Marcos. Eu, inclusive, registrei, guardei a etiqueta. Então, outro problema, além de um problema dessa pessoa da etiqueta ter problemas na justiça ou em sua mala, você, se tiver o extravio, não encontra nunca mais essa mala porque não estará em seu nome. Então, você começa a notar as denúncias das irregularidades. Outra coisa, Thaís, Pedro, aí alertando os nossos ouvintes, telespectadores, o peso da mala é importante, então tem que pedir para pesar a mala. Eu, inclusive, pedi, fui negado, mesmo sendo direito do passageiro. E por que isso é importante? Para fazer prova de que quando essa mala foi despachada, ela tinha tal peso. Se ela chegar no destino com peso diferente, alguém mudou o conteúdo dessa mala e você não pode ser responsabilizado se tiver algum conteúdo ilícito posterior, né? Se alguém incluiu alguma coisa na sua mala ou se houver furto do item, você só poderia comprovar também com a alteração desse peso, que é obrigatório. A pesagem, né, o passageiro pode exigir pela obrigatoriedade e não é feito na prática. Então são essas irregularidades que nós estamos denunciando. Ontem eu estive em reunião com o vice-presidente da OAB aqui de São Paulo, Dr. Leonardo Sica. A OAB vai encampar essa batalha, esse pleito. Também estou em contato com os deputados federais, com o Celso Russomano, para falar sobre isso. E aí, qual a orientação que eu posso dar respondendo a Thaís? Primeira coisa, peçam para pesar a mala, para verificar o seguro, para ver se a etiqueta está em seu nome. Segunda coisa, filmem tudo.
esta prova do consumidor, que ali pode ter um abuso, uma ilegalidade, porque a resolução da ANAC que é sugerida e sustentada pela empresa aérea, ou o balanceamento da aeronave, não faz sentido nenhum se o embarque está começando, e no caso da resolução 400 da ANAC, só deve ter o despacho obrigatório na exceção, não na regra. Eles não podem começar um embarque anunciando que você tem que despachar sem saber como a aeronave está. Então, tudo isso é violação. Filmem isso, filmem o atendimento, tirem fotos se tiver espaço no bagageiro, denunciem para o PROCON, para os órgãos de defesa do consumidor, para a OAB, Ministério Público, porque assim a gente vai conseguir mudança. Segunda coisa, você tem direito a entrar com a mala. Exijam esse direito. Chamem a polícia civil ali na hora do embarque. O Pedro estava de férias, é claro que você não tem tempo. Eu também fui obrigado a despachar, porque eu ia perder uma palestra em Ribeirão, que eu estava indo para Ribeirão Preto, e eles são bastante, muitas vezes, espertos, porque eu falei, eu quero pesar. Ela falou, pois não, pode pesar lá no check-in. E ela saberia que se eu voltasse até o check-in, eu perderia o embarque. Então, eles têm que ter a balança na hora do embarque, até porque você é surpreendido com o despacho. Eles não avisam com antecedência. Então, a gente precisa cobrar para tudo isso mudar, para ter um procedimento justo. Para a empresa aérea, tudo bem, claro, mas para o passageiro, consumidor, que é surpreendido com esse despacho. Então, a orientação é: vocês têm direito a embarcar com a mala, cobrem e briguem por isso, filmem isso. Eu, quando comecei a filmar, imediatamente as 3 funcionárias dessa empresa aérea me reagiram dizendo, não pode filmar. Como não? O espaço é público, eu estou filmando para fazer prova de uma garantia, um direito do consumidor que está sendo violado, até para tomar as medidas necessárias. Pode filmar sim e podem cobrar a pesagem, e se chegarem no avião e tiver espaço, fotografem isso e acionem essas empresas aéreas, porque é só nos unindo a gente pode mudar essa situação. E não pode deixar barato mesmo. O senhor tá certo, viu, doutor Dulce? A gente deixa muito pra lá, né? Tudo bem, deixa pra lá, né? Não vou criar problema. E aí a gente vai deixando, e aí isso acaba se estabelecendo. Tem uma pergunta aqui, doutor Dulce, eu não sei se na sua análise dessas diretrizes da ANAC o senhor chegou a se atentar para isso, mas é uma pergunta de um ouvinte, é o Matheus, e ele está dizendo o seguinte, que ele, para se locomover, usa uma scooter elétrica, porque ele tem dificuldade de mobilidade. E aí ele está preocupado porque ele vai embarcar para Lisboa e precisa embarcar junto com o carrinho, porque sem o carrinho ele não consegue se deslocar. O que diz a legislação em relação ao direito do passageiro num caso como esse, doutor Durso? Salvo engano, por questões da bateria, por questões do tamanho desse scooter, ele não vai conseguir embarcar. Mas o que deve acontecer na prática, ele vai poder chegar até a porta do avião com esse scooter, depois ele vai ser colocado numa cadeira de rodas ou algum item que não tem a bateria, até chegar em seu assento e alguém auxiliá-lo para poder sentar ali e realizar o voo. Então, ele pode, com certeza, ir com essa cadeira até o aeroporto e ele vai poder, se as baterias para o despacho forem permitidas, então é bom entrar em contato com a empresa aérea, verificar se ele pode chegar e despachar essa scooter elétrica, porque se não puder despachar, é melhor ele antes disso, já ir com uma cadeira de roda ou ir com outro tipo de locomoção para não ter problema no despacho, tá? É diferente da situação de adentrar na aeronave com esse tipo de cadeira ou de scooter, porque realmente as baterias e etc. têm regulamentação própria. É bom pesquisar e falar com a empresa aérea antes do dia do embarque. Ouvintes viajados aqui do Jornal Gente. Olha, a Rose diz que fez uma escala de Nova York para Miami, a aeronave estava vazia, era um voo doméstico. A aeromoça também falou que eu tinha que despachar minha bagagem de mão. O avião estava vazio, nenhuma bagagem no compartimento superior. Conclusão, minha mala chegou toda suja na esteira. O André da Mata, que mora na Alemanha, brasileiro, ouvinte assíduo aqui da Rádio Bandeirantes, disse que ontem foi de Viena para Düsseldorf e despachou a bagagem de graça. O funcionário ofereceu, mas para ele ali ficou a critério dele, ele preferiu despachar. Então é uma prática também que está sendo adotada no exterior, né? Não com essa obrigatoriedade que nós temos visto aqui no Brasil. E o José Antônio está dizendo que viajou recentemente, também ficou surpreso com a quantidade de mata. Ele fala que tem gente que exagera também tem na mesmo. mala de
Tem gente que exagera. Mas aí a companhia tem que agir em cima dessa pessoa, Claro, né? Pedro? E claro. não punir quem viaja com a bagagem do tamanho regular, né? Verdade, mas são registros aí apenas de ouvintes que estão participando dessa conversa conosco aqui sobre bagagem de mão em aeronave. Vamos agradecer ao Dr. Durso aí pela entrevista, pelas informações. Se tiver novidade aí nessas ações que o senhor está acompanhando mais de perto agora, o senhor manda para nós aqui que a gente noticia na Rádio Bandeirantes, porque é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, né? Que tem que viajar aí a trabalho, tem que viajar de férias de avião e está enfrentando agora esta nova prática adotada aí pelas companhias aéreas do despacho da bagagem de mão. Dr. Durso, obrigado pela entrevista aí, bom fim de semana, até uma próxima. Obrigado, Pedro, Thaís, obrigado pelo espaço aí, podemos compartilhar a experiência e as orientações, porque eu tenho certeza que com esse tipo de união é possível mudar as coisas no Brasil e esse caso a gente vai levar à frente sim, eu dou as novidades conforme o trâmite. Obrigado e um bom final de semana. Muito obrigada. Agora 8 horas e 48 minutos, Pedro.